Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Olha, eu já quero dizer para você que o nosso assunto hoje está muito relacionado com 3 vídeos que tem disponíveis já, né? O que é o pecado mortal e o pecado contra o Espírito Santo. Gostaria muito que você pudesse se dispor a ver esses vídeos e você perceber como que nós vamos ter uma consciência do amor que Jesus tem por nós. Esse amor que vem fazer com que a gente seja verdadeiramente livre. E hoje o nosso assunto vai ser o pecado venial. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Olha, vamos começar aqui com o que Santo Agostinho nos diz. Olha só, quem confessa os próprios pecados já está em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados se tu também os acusas aos sacerdotes, então tu te associas a Deus. Quando começas a detestar o que fizeste, é então que tuas boas obras começam. A confissão das más obras é o início das boas obras. Olha só como é que é importante nós iniciarmos esse vídeo já com uma frase de Santo Agostinho que é o remédio para qualquer um dos pecados que a gente venha cometer. Nós vamos falar hoje sobre o pecado venial e já recordando que nós temos aí o pecado contra o Espírito Santo, o pecado mortal, são todos esses pecados que nós precisamos através desse remédio, desse sacramento de cura que é a confissão. É muito importante quando o Santo Agostinho fala que quando você começa a detestar aquilo que você fez, Deus já começa a agir aí. Por quê? Porque Deus vem, gente, aqui na nossa consciência, falando para nós aquilo que nós andamos fazendo que não é do agrado dele. Né? A igreja ensina que cada um de nós tem um senso moral que Deus colocou em nós. Por isso que o pecado ele não pode destruir por completo o senso moral, para que nós possamos sempre nos voltar à boa consciência. E essa boa consciência deve também aproximar a gente do sacramento da confissão. A igreja proclama que o sacramento da confissão é um sacramento de cura, né? Assim como o sacramento da unção dos enfermos. São os sacramentos que são oferecidos para nós buscarmos aquilo que nós precisamos fazer aqui dentro. Uma verdadeira lavagem no sangue do Senhor Jesus. Nós precisamos ser lavados no sangue do Senhor Jesus, tá bom? E nós queremos já começar esse vídeo dizendo para você sobre essa frase de Santo Agostinho que elucida bem a importância da confissão. Então vamos diferenciar aqui o pecado mortal e o pecado venial, né? Para a gente cada vez mais ficar com a nossa consciência clara diante da nossa vida, aquilo que Deus está pedindo para nós, né? Olha, a gente viu no vídeo anterior que o pecado mortal, ele destrói a caridade. Confere lá nesse vídeo o pecado mortal. Ele destrói, né? Ele faz com que o coração humano se feche para o amor. Olha só o que o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1863, vem dizer. Ele define assim o pecado venial. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes. Essa é a definição do pecado venial, né, gente? Em suma, o pecado venial, não sei se você sabe, significa perdoável, ou seja, é um pecado que tem perdão, né? Então, esse pecado venial, ele é pensar, desejar, dizer, fazer ou omitir algo contra a lei de Deus em matéria leve. Vamos entender mais isso aqui. Exemplo, matéria grave são os 10 mandamentos. Nós vimos isso lá no pecado mortal, né? O 9º mandamento, por exemplo, diz que a gente não deve desejar a mulher do próximo. Olha como é que a gente vai entender. Então, um homem e uma mulher são tentados a violar esse mandamento. Veja bem, eles são tentados a violar o mandamento, o adultério, né? Cobiçar a mulher do próximo, ou vice-versa. São tentados, isso não é pecado. Vamos lembrar que Jesus ele foi tentado lá no deserto, mas em Jesus não havia pecado, como está escrito lá na primeira carta de João 3,5.
né? Ser tentado não é cometer pecado. Nem o pecado venial, nem pecado mortal, e muito menos contra o Espírito Santo. Nós vamos entender daqui a pouco como vai ser então essa questão da tentação. Então veja bem, né? Os 10 mandamentos é uma matéria grave, né? Nós somos, o homem ou a mulher começa a querer, a desejar, sente a tentação por trair a mulher ou trair o homem. Não é pecado. Olha só, o homem e a mulher pensam ou desejam a traição, aí é pecado venial. Quando ele começa a pensar, começa a matutar, começa a desejar, eis que já está cometendo um pecado. Já está começando a ceder à tentação. É um passo, né, que a tentação propôs e ele está cedendo, pecado venial. O homem ou a mulher não está mais pensando, desejando. Eles cometem e realizam um adultério e violam o 9º mandamento, que é a matéria grave. Aí é pecado mortal, né? Então você vai percebendo. Olha só como é que culmina as coisas. Primeiro, a tentação vem. Normal, Jesus foi tentado. Segundo, a tentação, a gente começa a ouvir a tentação. Vamos colocar entre aspas, brincar com a tentação. Daqui a pouco a gente não brinca, a gente aceita, né? A gente se entrega ao pecado. Aí vem o pecado mortal. Por isso que o Catecismo, no parágrafo 1863, vai dizer assim: o pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento, dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal, né? Então você vê como é que Satanás vai agir na nossa vida. Ele não age na sua vida colocando você direto lá no abismo para cair de uma vez no pecado. Não, ele vai levando, ele vai conduzindo. Vale você lembrar lá na carta aos Gênesis, no pecado original. Você vê que a serpente vem de uma forma agradável, começa a conversar, começa a questionar. Daqui a pouco ela fala assim: mas peraí, não pode mais comer daquela fruta? Mas por que não pode comer daquela fruta do jardim? Porque se a gente comer, a gente vai estar desobedecendo, e Deus falou que não era. Não é nada disso, tal, não sei o que. Você percebe que ela vai sorrateiramente conduzindo um diálogo ali no coração de Eva, e ela, sem se perceber, foi indo. Daqui a pouco ela cometeu o pecado mortal. O pecado mortal, olha só que interessante. O pecado mortal é aquele último passo em direção ao abismo, né? A pessoa está na beira do abismo, ele dá aquele passo. Pronto, caiu em pecado mortal. Mas até que se chegue próximo do abismo, quantos passos veniais, quantos pecados veniais foram cometidos, né? Ninguém fica na beira do abismo: hoje eu vou dormir aqui na beira do abismo. Ninguém faz isso. As pessoas é que vão andando, são os pecados veniais. Vai se aproximando. Essa multidão de pecados veniais deixa o coração humano mais propenso a cometer o pecado mortal. Voltamos a dizer para você, o pecado venial, ele enfraquece a caridade, né? Ele enfraquece o amor verdadeiro, que é o próprio Deus. Esse Deus não consegue ganhar espaço no seu coração, porque você vai deixando o pecado venial, que é essa pequena treva, deixando o seu coração nebuloso, e essa luz de Deus não consegue iluminar em você. Daqui a pouco, tanta pecado venial, vem o pecado mortal, escurece de vez. É onde a gente fala que o pecado mortal, ele destrói a caridade. Veja bem, o Santo Agostinho vai dizer assim para nós: um grande número de gotas faz um rio. Assim, um grande número de pecados veniais leva ao pecado mortal e lhe afasta de Deus, né? Vai pensando você, como é que é importante você lidar com os pecados veniais, né? Nós vimos lá no comecinho do parágrafo 1863 que ele vai enfraquecendo, e ele também vai minando a vida virtuosa. O que é essa vida virtuosa? Eu quero lembrar você lembra lá da graça santificante, onde Deus manda o seu DNA divino, e com esse DNA divino ele coloca as virtudes e coloca os dons do Espírito Santo dentro desse coração humano. Olha só como é que esse Deus é. Deus é cheio de virtudes e Deus é cheio do Espírito Santo. E é esse DNA divino, essa graça santificante que vem a nós. Os pecados veniais, ele vai entrando ali, vai impedindo o progresso da alma no exercício das virtudes. Olha que interessante.
Por isso, a gente deve se perguntar, quando é que uma tentação vira pecado? Quando não se rejeita a tentação. Olha só, onde é que a gente peca mesmo? Não, quando a tentação vem sobre você, você vai negociando conforme Eva fez. Não, você não se negocia, você rejeita. Vimos no início desse vídeo que esse pecado venial impede o progresso das virtudes. Olha que interessante, gente. Quando a gente se rejeita a tentação, você, além de evitar pecar, você começa então a de fato buscar a santidade na sua vida. Aqui está um ponto interessante. Aqui divide os cristãos medíocres e os cristãos que realmente estão querendo buscar a santidade. Aqui mostra os cristãos indecisos e os cristãos decididos mesmo. Porque no momento da tentação, aqueles que estão se decidindo pelo Senhor, eles rejeitam. Eles não querem saber nem de pecado venial e muito menos o mortal. Olha o que está escrito em Eclesiástico 31:10. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito, está reservado uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não o violou. Ele podia fazer o mal e não fez. Olha que versículo interessante. Como mostra esse limiar entre aqueles que estão se encaminhando para a perdição eterna e aqueles que estão se encaminhando para a virtude. É de fato aquele momento ali onde a tentação vem sobre você e você se coloca como cristão verdadeiro. Recorre à ação do Espírito Santo que vem auxiliar a sua fraqueza. E você vai para o bom combate. E aqui que está o bom combate que São Paulo tanto dizia. São Paulo falava assim que ele combateu o bom combate porque quantas tentações você pode lembrar que caiu na vida não somente de São Paulo, mas na vida de todos aqueles santos que nós temos as nossas devoções. É ali, naquele momento de perceber a tentação e não se entregar a ela. Aqui o Eclesiástico vem falar, aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito, ou seja, aquele que a tentação aconteceu na vida dele como na vida de todos. Mas ele foi provado. Olha o que diz no finalzinho, está reservado uma glória eterna. Não é isso que Jesus fez? Ele não infundiu esse Espírito Santo para que nós sejamos os co-herdeiros da graça? Para que nós deixemos esse Espírito Santo encaminhar de nós o processo de santificação e purificação para que nós adentremos a morada eterna? Jesus mesmo diz, lá na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos uma. Olha que interessante esse dinamismo, aonde se encontra o combate mesmo, na sua vida e na minha vida, é quando a gente é tentado. É interessante a gente perceber essa teologia por detrás da tentação. Olha aí, aqui precisamos compreender o desígnio divino por detrás da tentação. Por ela, Deus não quer que pecamos. Ele quer que a gente cresça nas virtudes e nos santifiquemos. Quantas vezes, já aconteceu isso comigo, não sei se aconteceu com você, a gente fica pensando assim, bem que Deus podia acabar com essa tentação na minha vida. Não, meu irmão. Pelo contrário, Deus permite para que você se santifique e para que você cresça nele. Olha que está escrito em 1 Coríntios 10:13, está confirmando isso que nós estamos dizendo. São Paulo vem dizer assim, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Olha, irmão, tenha discernimento sobre as tentações que você tem na sua vida. Tenha discernimento que Deus permite isso. Para quê? Para que você caia no pecado? Não, para que você se santifique. Para que você se santifique. Às vezes a gente não sabe, mas Satanás usa a tentação para sufocar a gente e levar a gente a pecar. Mas se nós compreendemos que sobre nós está o Espírito Santo, esse Espírito Santo vai nos ajudar mesmo a purificar nas virtudes que a gente tem. A igreja, quando proclama um santo, ela vem falar para ele que ele teve virtudes heróicas. Que são essas virtudes heróicas? Se não esse versículo do Eclesiástico que a gente acabou de ler, ele poderia pecar, mas não pecou. Assim também com você e assim também comigo. Ainda que o pecado venial não pareça algo tão grave, não se pode deixar de lutar contra ele, pois consentir é levar uma vida medíocre de cristão, deixando de progredir na santidade.
Tá bom, irmão? Eu espero que você tenha compreendido esse vídeo, tenha compreendido todos esses vídeos que a gente falou sobre o pecado e saber que através de tudo isso Deus lhe chama a viver na sua companhia, a viver na santidade, né? Eu queria sugerir a você que preparasse muito o seu coração para uma boa confissão, para buscar o sacerdote, buscar o sacramento da confissão, reconciliar com Deus. São Paulo tem um versículo, eu não me recordo agora, que ele fala assim: irmãos, eu clamo, eu suplico a vocês, reconciliai-vos com Deus. Ele vai falar desse jeito, tá? Vamos fazer uma oração, que é uma oração que a igreja ensina antes de qualquer confissão. Espírito Santo, fonte de luz, dignai-vos em enviar um dos vossos raios de luz ao meu coração, e vinde auxiliar-me para conhecer os meus pecados. Mostrai-eles a mim, Senhor, tão claramente como eu conhecerei quando eu sair desta vida, terei de comparecer diante do divino juiz para ser julgado. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãos.